A seguir, IIGD Irajá. Você sabia que hoje, tendo Jesus vindo ao mundo, você pode ter pactos com Deus? Partindo de você, eu não estou falando de Deus para nós. Nós para Deus. Que é isso, pastora? Sim. Você pode fazer um voto a Deus em favor de uma pessoa, quem sabe disso? Sim. Chamar a atenção de Deus e através do teu compromisso com Ele abençoar um terceiro. Por que às vezes se vê tantos filhos de evangélicos no sofrimento, nas desgraças, nas doenças, quando os pais pertencem a Deus? Vamos abrir os nossos olhos para o que Deus vai nos mostrar hoje. Antes de Abraão ser pai de Isaac, antes de Isaac nascer, os irmãos sabem que Abraão e Sara moraram no Egito por muitos anos. Quem sabe disso? Lamentável, irmãos. Egito representa o mundo. Abraão não se envolveu com o mundo, mas Sara adquiriu o costume do Egito. Um costume ela adquiriu. Como ela viu que estava demorando muito o cumprimento da promessa de Deus, porque Deus chamou Abraão e prometeu: Abraão, vou te dar um filho das tuas entranhas, ou seja, um filho do teu DNA, né? A linguagem é diferente, mas o Senhor é o mesmo. Abraão, você vai ter um filho da sua natureza. E como estava demorando, desde a primeira promessa que Deus fez, os anos se passaram, a Sara, com o costume do Egito, que ela viu no Egito, sugeriu a Abraão que dormisse com a escrava. Um erro gravíssimo num casamento. Mas ela queria um filho nos braços, nem que fosse de uma escrava. Havia essa escrava egípcia, que já vem com esses costumes. Tudo muito natural no Egito, porque no mundo, meu irmão, sujeito trair a mulher, ter duas, ter três, ter cinco. A mulher trair o marido, ter outro, tal. Ter filho fora do casamento, depois de casado. Isso é Egito, isso é mundo. Isso é mundo. Isso é mundo. Egito, no caso, é a representação. E o Abraão aceitou a sugestão e lá veio um filho com uma escrava. O menino foi crescendo. Agar, a escrava, se sentia por cima. Sara começa a se sentir humilhada. Chega o Isaac. E a Sara fica muito enraivecida. E os meninos começam a brigar, porque num clima desse não tem como haver convivência. E Sara diz: ó, quero essa mulher longe da minha vida. Some com ela daqui. Tira esse garoto da minha vista. Some com esse garoto que eu não quero saber dele perto do meu filho. E Abraão chama Agar, a escrava, põe na mão dela um pedaço. Eu, quando leio isso, eu me incomodo. Porque o garoto não tem culpa nenhuma disso. A maior vítima nessa história foi o Ismael, o menino. Sara, egoísta, quer um filho. Porque naquele tempo era uma vergonha mulher estéril. Mulher estéril, ela vivia debaixo de um estigma tão pesado, que ela era escarnecida em plena rua. Rua, força de expressão, que naquele tempo não existia rua, né? Não havia estrada, mas caminho. Lá no meio da vila, do vilarejo, dos empregados, da fazenda, sei lá, da sociedade. Então Sara, quando passava, a mulherada, né? Aí, ó, marido ricaço,
uma mulher rica, não tem um filho, uma figueira estéril. E desprezava. Ela deixou isso entrar. Burra, burra, burra. Porque o ser humano, meu irmão, ele tem que agradecer a Deus pela sua existência, pelas diferenças. Isso tem de acabar, meu irmão. Quantas pessoas infelizes, vou abrir um espaço aqui, um parênteses, quantas pessoas infelizes, porque emprestam 1000 ouvidos para a sociedade, mas não dão um ouvido para Deus. Não dão um ouvido do coração para Deus. Mas se tornam 1000 ouvidos para ouvir todas as besteiradas e baboseiras que a sociedade joga em cima das pessoas. Porque o mundo é escarnecedor. Por que existe racismo? Porque o mundo é escarnecedor. Porque o ser humano é orgulhoso. Porque o ser humano é vaidoso. Então Sara deixou entrar. A pessoa que aceita Jesus, meu irmão, ela é a cabeça feita por Jesus. Ela não se deixa arrastar por ninguém. Ela segue a Deus. Tem caráter próprio. Você já viu o que acontece com a moda? Ridículo. Ridículo. Inventam lá uns bicos, umas roupas, uns repuxes para os lados. Lá vai aquela mulher elegante com aquela roupa ridícula, cheia de repuxo, porque está na moda. Ridículo. Para quê? Para agradar os olhos dos outros? Meu irmão, seja você mesmo. Assuma você. Mas Sara se deixou levar por isso. Irmãos, quando as pessoas são influenciáveis pela sociedade, ou quando são influenciadas pela sociedade, tá? A casa é um transtorno. Que cada um quer fazer a sua vontade para agradar quem está fora. E não procura agradar a Deus, a si mesmo e quem está dentro. Foi Sara quem jogou o marido nos braços da escrava. Ela mandou praticamente a escrava deitar com o marido dela, porque ela queria o filho, para não ser escarnecida pela sociedade. Como a palavra de Deus não volta vazia, o Isaac chegou. O Isaac chegou. Abraão com 100, Sara com 90, Agar é jovem, está aquele menino já bem crescidinho, e Sara se irrita. Manda essa escrava embora. Eu não quero esse garoto na minha frente. Agora ela tem o Isaac. Não precisa do Ismael para apresentar a sociedade. Tem gente que o Ismael é o carro importado, que está devendo pendurado. É o prazer. Bom, o que aconteceu? Nós vamos entender hoje algo, irmãos, que me surpreendeu. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 21, iniciando no versículo de número 14, o título diz: O despedimento de Agar e Ismael. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Bérseba. Dá uma paradinha. Qual é a culpa que essa infeliz teve? Fala para mim. De quem foi a ideia? De Sara. Você está vendo? Sara planta. E Agar e o menino estão colhendo. Versículo 15. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco,
porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Dá uma paradinha no versículo 16. Ela é mãe. Ela é escrava, mas ela é mãe. Ela é mãe. É o seu filho que vai morrer. Porque não tem comida. Porque não tem, o pão acabou. Porque não tem água. Porque Sara não quer. Abraão obedece, atende. Deus falou com Abraão: Abraão, atende a tua mulher. Ou seja, sem encrenca dentro da tua casa. Quem arrumou o problema foi Sara. Agar está chorando. Ela põe o menino embaixo de um pequeno arbusto que ela encontra no deserto. Põe o menino e se afasta e chora. Chora. Mas Deus tem um pacto com Abraão. Esse pacto foi feito. Deus tem um pacto com Abraão. E Abraão tem um pacto com Deus, porque ele aceitou. Há uma ligação muito forte entre Deus e Abraão, Abraão e Deus. Olha para mim. Há uma ligação muito forte entre Deus e Abraão, Abraão e Deus. Há uma ligação muito forte do céu para a terra. Há uma ligação forte da terra para o céu, Deus e Abraão. E aquele filho faz parte dessa ligação. Quando o pai tem um pacto com Deus e serve a Deus, o pacto se estende em bênçãos para os filhos. Mas quando esses pais se lembram de Deus para a vida dos seus filhos, não foi o caso aqui. Mas Deus tem um pacto com Abraão e Deus não esquece. Que bom que Deus não quebra os seus pactos. Por quê? Então vamos lá, versículo 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Tá paradinha? Deus ouviu o choro de Ismael. Sabe por que Deus ouviu o choro de Ismael? Porque ele era filho de Abraão. Por isso, porque ele era filho de Abraão. Irmãos, com carinho, mas vamos a uma realidade. Deus ouve o chorinho de todas as crianças que estão sobre a terra. Mas alguém tem uma ligação com Deus? Esse é o problema. O que aconteceu? Deus ouviu o chorinho do menino e reconheceu o choro de um filho de Abraão. Aí eu me lembrei de Jó. Quando os filhos de Jó, todos os meses, irmãos, os filhos de Jó faziam uma churrascada, um banquete. E a palavra não é antiga, né? Churrasco. Mas o banquete da carne, né? Os filhos de Jó, uma vez por mês, se reuniam na casa de um dos irmãos. Começava pelo mais velho. Vamos dizer assim, no nosso calendário é janeiro. No calendário judaico é abril. Então vamos dizer que o primeiro mês deles fosse janeiro como nós. Então assim, o mais velho vai fazer a festa e todos os irmãos são convidados para a festa. Na verdade não é nem convite, eles já fazem parte daquilo. Muito bem. Então eles vão e se reúnem todos na casa do mais velho, comem, bebem, conversam, brincam, jogam conversa fora, se alegram, aquela família imensa. E o pai passou a festa. No dia seguinte o pai levanta de madrugada, vai até Deus
Senhor, meus filhos devem ter pecado contra o Senhor. Se eles pecaram contra o Senhor até dentro do coração, perdoa. Vou te oferecer um holocausto em favor de cada um deles. Aceita. Olha o pacto. Olha o pacto. Quantos são os cristãos hoje, irmãos, que oferecem a Deus alguma coisa em favor dos filhos? Tem gente que ora, ora e chora, ora e chora, ora e chora, mas nunca fez um pacto sério com Deus. De dizer, eu vou me oferecer a Deus em favor do meu filho, num culto. Eu vou oferecer a Deus, eu vou ter um pacto de oferta com Deus pelo meu filho, já que ele nunca fez nada para Deus. Jó fazia. Deus escuta o chorinho do Ismael, e Deus então olha para o Ismael e diz, é filho do meu servo, eu tenho um pacto com ele. A minha aliança com ele tem de abençoar essa criança. É filho do meu servo. Cometeu erro, mas era servo. O que aconteceu? Então, Deus brada do céu como um anjo. Esse anjo é o Senhor. Esse anjo é Jesus, a palavra de Deus. E Deus vai até Agar por causa do filho de Abraão. E aí, me arrepia, pessoal. Vamos lá agora? Nós vamos repetir o 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Versículo 19. E você lê comigo? E abriu-lhe Deus os olhos e viu um moço. E viu o quê? Um poço de água. E foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao... Dá uma paradinha. Lê o comecinho desse versículo de novo. E abriu-lhe Deus os olhos. Dá uma paradinha. Deus abriu os olhos de quem? De Agar. Você está vendo? Deus abriu os olhos dela. Pastor, ela estava com o olho colado? Não, irmãos. Os olhos espirituais. Quando os olhos espirituais são abertos, e só Deus pode abrir, você enxerga o impossível. Você enxerga aquilo que humanamente você não vê. Enquanto o ser humano viver tão somente com os olhos físicos, vai viver uma vida apertadíssima, só no mundo físico. Se bater uma alergiazinha incurável, acabou. Por quê? Porque os olhos físicos só contemplam o que é físico. Deus abriu os olhos de Agar. Os olhos do entendimento dela foram abertos. Quando os olhos do entendimento são abertos, sabe o que você enxerga? Soluções e não problemas. Estamos na série da prosperidade. O menino ia morrer, Agar ia morrer. Estão no deserto. O pão acabou, não tem mais água. E aí? A água é imprescindível, imediata, necessidade urgente. Deus abre os olhos de Agar e ela enxerga oásis que antes ela não enxergava. Está assim de gente, irmãos, que não enxerga a saúde, só enxerga a doença. Ai meu Deus, eu sofro disso. Ai meu Deus, que não melhora. E eu estou orando, orando e não melhora. Que eu estou orando, orando e não vai embora. Os olhos estão para o marido está no alcoolismo. Meu Deus, eu oro, oro e cada dia chega desse jeito. Meu Deus, eu oro, oro, oro. Pois é, o olho físico é que trabalha. Deus abriu os olhos de Agar. Quando ele abriu os olhos dela, ela enxergou oásis. Pegou a água e deu para o seu filho. Quando ela ouviu a voz de Deus,
ela entendeu o futuro do seu filho. Não era morte, era vida. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Mas Deus tem um pacto com Abraão. Esse pacto foi feito. Deus tem um pacto com Abraão. E Abraão tem um pacto com Deus, porque ele aceitou. Há uma ligação muito forte entre Deus e Abraão, Abraão e Deus. Olha para mim. Há uma ligação muito forte entre Deus e Abraão, Abraão e Deus. Há uma ligação muito forte do céu para a terra. Há uma ligação forte da terra para o céu, Deus e Abraão. E aquele filho faz parte dessa ligação. Quando o pai tem um pacto com Deus e serve a Deus, o pacto se estende em bênçãos para os filhos. Mas quando esses pais se lembram de Deus para a vida dos seus filhos, não foi o caso aqui. Mas Deus tem um pacto com Abraão e Deus não esquece. Que bom que Deus não quebra os seus pactos. Por quê? Então vamos lá, versículo 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Dá uma paradinha. Deus ouviu o choro de Ismael. Sabe por que Deus ouviu o choro de Ismael? Porque ele era filho de Abraão. Por isso, porque ele era filho de Abraão. Irmãos, com carinho, mas vamos a uma realidade. Deus ouve o chorinho de todas as crianças que estão sobre a terra. Mas alguém tem uma ligação com Deus? Esse é o problema. O que aconteceu? Deus ouviu o chorinho do menino e reconheceu o choro de um filho de Abraão. Aí eu me lembrei de Jó. Quando os filhos de Jó, todos os meses, irmãos, os filhos de Jó faziam uma churrascada, um banquete. Que a palavra não é antiga, né? Churrasco. Mas o banquete da carne, né? Os filhos de Jó, uma vez por mês, se reuniam na casa de um dos irmãos. Começava pelo mais velho. Vamos dizer assim, no nosso calendário é janeiro. No calendário judaico é abril. Então vamos dizer que o primeiro mês deles fosse janeiro como nós. Então assim, o mais velho vai fazer a festa e todos os irmãos são convidados para a festa. Na verdade não é nem convite, eles já fazem parte daquilo. Muito bem. Então eles vão e se reúnem todos na casa do mais velho, comem, bebem, conversam, brincam, jogam conversa fora, se alegram, aquela família imensa. E o pai passou a festa. No dia seguinte o pai levanta de madrugada, vai até Deus. Senhor, meus filhos devem ter pecado contra o Senhor. Se eles pecaram contra o Senhor até dentro do coração, perdoa. Vou te oferecer um holocausto em favor de cada um deles. Aceita. Olha o pacto. Olha o pacto. Quantos são os cristãos hoje, irmãos, que oferecem a Deus alguma coisa em favor dos filhos? Tem gente que ora e chora, ora e chora, ora e chora, mas nunca fez um pacto sério com Deus. De dizer, eu vou me oferecer a Deus em favor do meu filho, num culto. Eu vou oferecer a Deus, eu vou ter um pacto de oferta com Deus pelo meu filho, já que ele nunca fez nada para Deus. Jó fazia.
Deus escuta o chorinho do Ismael. E Deus então olha para o Ismael e diz: é filho do meu servo, eu tenho um pacto com ele. A minha aliança com ele tem de abençoar essa criança. É filho do meu servo. Cometeu erro, mas era servo. O que aconteceu? Então, Deus brada do céu como um anjo. Esse anjo é o Senhor. Esse anjo é Jesus, a palavra de Deus. E Deus vai até Agar por causa do filho de Abraão. E aí, me arrepia, pessoal. Vamos lá agora? Nós vamos repetir o 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Versículo 19. E você lê comigo? E abriu-lhe Deus os olhos e viu o moço, e viu o quê? Um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao... Dá uma paradinha. Lê o comecinho desse versículo de novo. E abriu-lhe Deus os olhos. Dá uma paradinha. Deus abriu os olhos de quem? De Agar. Você está vendo? Deus abriu os olhos dela. Pastor, ela estava com o olho colado? Não, irmãos. Os olhos espirituais. Quando os olhos espirituais são abertos, e só Deus pode abrir, você enxerga o impossível. Você enxerga aquilo que humanamente você não vê. Enquanto o ser humano viver tão somente com os olhos físicos, vai viver uma vida apertadíssima, só no mundo físico. Se bater uma alergiazinha incurável, acabou. Por quê? Porque os olhos físicos só contemplam o que é físico. Deus abriu os olhos de Agar. Os olhos do entendimento dela foram abertos. Quando os olhos do entendimento são abertos, sabe o que você enxerga? Soluções e não problemas. Estamos na série da prosperidade. O menino ia morrer, Agar ia morrer. Estão no deserto. O pão acabou, não tem mais água. E aí? A água é imprescindível, imediata, necessidade urgente. Deus abre os olhos de Agar e ela enxerga oásis que antes ela não enxergava. Está assim de gente, irmãos, que não enxerga a saúde, só enxerga a doença. Ai meu Deus, eu sofro disso. Ai meu Deus, que não melhora. E eu estou orando e não melhora. Que eu estou orando e não vai embora. Os olhos estão para o marido está no alcoolismo. Meu Deus, eu oro e cada dia chega desse jeito. Meu Deus, eu oro. Pois é, o olho físico é que trabalha. Deus abriu os olhos de Agar. Quando ele abriu os olhos dela, ela enxergou oásis. Pegou a água e deu para o seu filho. Quando ela ouviu a voz de Deus, ela entendeu o futuro do seu filho. Não era morte, era vida. Será que a gente está entendendo, irmãos? Irmãos, a vida está no entendimento espiritual. A saúde está nos olhos espirituais. A prosperidade, as portas estão nos olhos espirituais. Por que o mundo está em crise? Porque o mundo é cego. Por que a nossa sociedade vive enferma? Porque a nossa sociedade é cega. Por que os hospitais estão superlotados? Porque ninguém enxerga o sacrifício do Calvário. Eu enxergo, pastora, mas é que
Irmãos, pouquíssimos cristãos têm um entendimento cristalino das coisas espirituais. Eu passei 3 semanas falando sobre a carta de Jesus à Laodiceia, Jesus se queixando tristemente e dizendo àquela igreja, dizendo ao anjo da igreja, falou com o anjo, falou com a igreja, porque não és frio nem és quente, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Aí Jesus diz mais, ele diz, quem dera que foras frio ou quente, porque se você é frio, tem de reconhecer que precisa se aquecer. Quando está quente, não duvida de Deus e não vê impossibilidades e não dá brecha para o diabo. Está na guerra, está na batalha, vive da fé. O cristão enxerga a doença, mas não enxerga o Calvário. O cristão enxerga as dificuldades, mas não enxerga as grandezas de Deus. É impressionante, irmãos. Poucas pessoas estão aprendendo a viver da fé. Ah, mas é a crise, porque eu sou funcionário público, porque... Fique dentro do seu mundinho físico. O universo de soluções pertence a Deus. Mas com os olhos da carne não consegue enxergar. Então, Agar ouviu a voz de Deus, ela ouviu. Quando ela deu atenção a Deus, os olhos dela foram abertos para o oásis. Marca aqui, vamos lá, em Efésios capítulo 1. Olha como Paulo orava por aquele povo. No versículo 16 até o 19. Vamos juntos? Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Amém, igreja? Gostaria de esmiuçar aqui, mas não é o momento, não é este o momento. Gostaria, mas chama a sua atenção que Paulo não parava de dar graças a Deus por um povo que estava aprendendo a viver da fé com os olhos espirituais. Por que tanta gente não se cura? Porque não contempla cristalinamente o sacrifício do Calvário para se contemplar curado. Quando uma pessoa assume a cura, irmãos, na verdade a cura não vai acontecer ou não está acontecendo. Ela aconteceu no Calvário. O que está acontecendo agora é a fé. O que está acontecendo agora é o poder derramado por conta da fé. Mas por que a fé veio? Porque os olhos espirituais se abriram. Contemple a Deus. Pare de contemplar as obras do diabo. É a clientela fugiu, é a crise. Deus não tem pessoas preparadas para você, Ele não pode te dar. Meu irmão, Ele vai lá no pecador, abençoa o pecador e manda para você. Não, mas você não consegue enxergar. Você não vê o oásis, você está no deserto. Você está no deserto, você não vai ver o oásis, meu irmão. Se você está no deserto, você só vai ver terra seca. Você só vai ver arbustos secos. Você só vai ver o horizonte seco. Você não vai ver nada. Deus pega o sujeito lá no lixo, faz ele mergulhar na palavra, abre uma revelação e jorra as bênçãos para ele. Meu irmão, tem que abrir os olhos, parar de ser carnal, meu irmão. Os cristãos hoje dão trabalho ao Espírito Santo. Deus diz, creia, a pessoa se firma nas circunstâncias. Deus diz, fala como eu falo,
A pessoa abre a boca no natural. Irmãos, caramba, eu estou cansada de ouvir isso. Eu estou cansada de ouvir isso. Expulso um espírito de uma senhora que estava com uma ferida no pé dela fazia anos, cheia de doenças. Estou eu diante dela e da filha. Estou eu abrindo Isaías 53, explicando o Calvário, que Jesus sofreu as dores dela, que ele recebeu aquela doença, que ele recebeu todos aqueles males, que aquela ferida estava lá no corpo dele. E disse, agora eu vou expulsar essa aí que é do diabo, o bispar manifesta. Eu disse, ó, tá vendo? Até apareceu aí, ó. Olha a raiz, quem estava por trás dessa coisa toda. Tá vendo? O filho se assustou, eu falei, então. Diabo, vamos embora, o que é teu, pega aí, vamos embora. Em nome de Jesus, sai, pá. E aí, Jesus, obrigado pela saúde. Falei, entendeu? Agora contempla a sua mãe curada. E senhora, a senhora se contemple curada. Eu não estou curada, a ferida está aí. Tinha acabado de expulsar o demônio. Aí o demônio voltou para fazer palhaçada comigo. Está vendo? Não adianta você falar. Você falou, desse jeito, demônio debochando de mim. Você falou, viu? Não acredito em nada. Estou aqui. Falei, demônio, ela pode não acreditar, mas eu acredito. E eu nem vou te expulsar de novo, sabe por quê? Já te expulsei. E não foi no nome qualquer, você sabe em que nome eu te expulsei. Pá. E virei as costas. Falei, senhora, creio. Fui embora. Pastora, quando eu olhei, a mãe dela, ai, onde eu tô? Falei, senhora, a senhora está na igreja. Acabei de conversar com a senhora ainda há pouco. Ah, sim. A senhora falou comigo o quê? Eu expliquei Isaías 53 durante 40 minutos. A senhora falou o quê? É assim que as pessoas levam a palavra. As pessoas abrem uma Bíblia como se estivessem abrindo um livro escolar, um livro universitário, um livro científico. Meu irmão, não é. Acorda. Pessoal, não é qualquer um que entende isso aqui não, meu irmão. Sabe quem entende? Quem abre o coração. Quem abre o coração é que vai entender isso aqui. Aqui dentro está a tua vida, meu irmão. Aqui dentro está a tua saúde. Aqui dentro está o teu casamento. Aqui dentro está teus filhos abençoados. Por causa do pacto que Deus tinha com Abraão, Deus foi até Agar. Por causa do pacto que Deus tinha com Abraão, Deus escutou o chorinho de Ismael. E Deus abriu os olhos de Agar. Ela não enxergava? Enxergava. Ela enxergava o filho, enxergava o deserto. Ela enxergava as dificuldades. Mas agora ela enxergou, sabe o quê? Um oásis. Lê o versículo 16. Você pode ler em voz alta? Efésios 1:16. (17 e 18). Tá paradinha? Espírito de revelação. E de revelação, você tem uma doença, pede, meu irmão, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor, a minha negligência. Eu ainda não entendi bem Isaías 53. Pior é dizer, eu entendo. Mas é que, eu entendo, mas é que. Enquanto tiver o é que, não entendeu nada, meu irmão. Jesus não brinca de dar saúde. Ele dá saúde. Jesus não brinca de prosperar. Aquilo que Ele te der, Ele não toma de volta, meu irmão. Jesus, quando abre uma porta, é para mantê-la aberta, para ninguém fechar. Mas os olhos espirituais têm de estar abertos. É que eu sinto a dor, pastora. Mas o diabo põe a dor. Não, pastor, o diabo não toca no meu corpo. Enquanto o orgulho espiritual estiver tomando conta, nunca vai ter olhos espirituais iluminados. Pessoal, Agar era uma escrava egípcia. Deus foi até ela socorrer o seu filho e ela mesma, porque tinha um pacto com Abraão. Que isso, pastora? Aquele filho de Abraão não ia morrer. Estava debaixo do pacto, meu irmão. Se você tiver um pacto sério com Deus, Deus te abençoe e abençoa teus filhos.
Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Poucas pessoas estão aprendendo a viver da fé. Ah, mas é a crise, porque eu sou funcionário público, porque... Fique dentro do seu mundinho físico. O universo de soluções pertence a Deus. Mas com os olhos da carne não consegue enxergar. Então, Agar ouviu a voz de Deus, ela ouviu. Quando ela deu atenção a Deus, os olhos dela foram abertos para o oásis. Marca aqui, vamos lá, em Efésios capítulo 1. Olha como Paulo orava por aquele povo, no versículo 16 até o 19. Vamos juntos? Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Amém, igreja? Gostaria de esmiuçar aqui, mas não é o momento, não é este o momento. Gostaria, mas chama a sua atenção que Paulo não parava de dar graças a Deus por um povo que estava aprendendo a viver da fé com os olhos espirituais. Por que tanta gente não se cura? Porque não contempla cristalinamente o sacrifício do Calvário para se contemplar curado. Quando uma pessoa assume a cura, irmãos, na verdade a cura não vai acontecer ou não está acontecendo. Ela aconteceu no Calvário. O que está acontecendo agora é a fé. O que está acontecendo agora é o poder derramado por conta da fé. Mas por que a fé veio? Porque os olhos espirituais se abriram. Contemple a Deus. Pare de contemplar as obras do diabo. É a clientela fugiu, é a crise. Deus não tem pessoas preparadas para você, Ele não pode te dar. Meu irmão, Ele vai lá no pecador, abençoa o pecador e manda para você. Não, mas você não consegue enxergar. Você não vê o oásis, você está no deserto. Você está no deserto, você não vai ver o oásis, meu irmão. Se você está no deserto, você só vai ver terra seca. Você só vai ver arbustos secos. Você só vai ver o horizonte seco. Você não vai ver nada. Deus pega o sujeito lá no lixo, faz ele mergulhar na palavra, abre uma revelação e jorra as bênçãos para ele. Meu irmão, tem que abrir os olhos, parar de ser carnal, meu irmão. Os cristãos hoje dão trabalho ao Espírito Santo. Deus diz, creia, a pessoa se firma nas circunstâncias. Deus diz, fala como eu falo, a pessoa abre a boca no natural. Irmãos, caramba, eu estou cansada de ouvir isso. Eu estou cansada de ouvir isso. Expulso eu um espírito de uma senhora que estava com uma ferida no pé dela, fazia anos, cheia de doenças. Estou eu diante dela e da filha. Estou eu abrindo Isaías 53, explicando o Calvário, que Jesus sofreu as dores dela, que Ele recebeu aquela doença, que Ele recebeu todos aqueles males, que aquela ferida estava lá no corpo dele. E disse, agora eu vou expulsar essa aí que é do diabo, o bispo manifesta. Eu disse, ó, tá vendo? Até apareceu aí, ó. Olha a raiz, quem estava por trás dessa coisa toda. Tá vendo? O filho se assustou, eu falei, então diabo, vamos embora, o que é teu, pega aí, vamos embora. Em nome de Jesus, sai, pá. E aí, Jesus, obrigado pela saúde. Eu falei, entendeu? Agora contempla a sua mãe curada. E senhora, a senhora se contemple curada. Eu não estou curada, a ferida está aí. Tinha acabado de expulsar o demônio.
Aí o demônio voltou para fazer palhaçada comigo. Você está vendo? Não adianta você falar. Você falou, desse jeito, demônio debochando de mim. Você falou, viu? Não acredito em nada. Estou aqui. Falei, demônio, ela pode não acreditar, mas eu acredito. E eu nem vou te expulsar de novo, sabe por quê? Já te expulsei. E não foi no nome qualquer, você sabe em que nome eu te expulsei. Pá. E virei as costas. Falei, senhora, creia. Fui embora. Pastora, quando eu olhei, a mãe dela, ai, onde eu tô? Falei, senhora, a senhora está na igreja. Acabei de conversar com a senhora ainda há pouco. Ah, sim. A senhora falou comigo o quê? Eu expliquei Isaías 53 durante 40 minutos. A senhora falou o quê? É assim que as pessoas levam a palavra. As pessoas abrem uma Bíblia como se estivessem abrindo um livro escolar, um livro universitário, um livro científico. Meu irmão, não é. Acorda. Pessoal, não é qualquer um que entende isso aqui não, meu irmão. Sabe quem entende? Quem abre o coração. Quem abre o coração é que vai entender isso aqui. Aqui dentro está a tua vida, meu irmão. Aqui dentro está a tua saúde. Aqui dentro está o teu casamento. Aqui dentro está teus filhos abençoados. Por causa do pacto que Deus tinha com Abraão, Deus foi até Agar. Por causa do pacto que Deus tinha com Abraão, Deus escutou o chorinho de Ismael. E Deus abriu os olhos de Agar. Ela não enxergava? Enxergava. Ela enxergava o filho, enxergava o deserto. Ela enxergava as dificuldades. Mas agora ela enxergou, sabe o quê? Um oásis. Lê o versículo 16. Você pode ler em voz alta? Efésios 1:16. (17 e 18). Tá paradinha? Espírito de revelação. E de revelação, você tem uma doença, pede, meu irmão, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor, a minha negligência. Eu ainda não entendi bem Isaías 53. Pior é dizer, eu entendo, mas é que, eu entendo, mas é que, enquanto tiver o é que, não entendeu nada, meu irmão. Jesus não brinca de dar saúde. Ele dá saúde. Jesus não brinca de prosperar. Aquilo que Ele te der, Ele não toma de volta, meu irmão. Jesus, quando abre uma porta, é para mantê-la aberta, para ninguém fechar. Mas os olhos espirituais têm de estar abertos. É que eu sinto a dor, pastora. Mas o diabo põe a dor. Não, pastor, o diabo não toca no meu corpo. Enquanto o orgulho espiritual estiver tomando conta, nunca vai ter olhos espirituais iluminados. Pessoal, Agar era uma escrava egípcia. Deus foi até ela socorrer o seu filho e ela mesma, porque tinha um pacto com Abraão. Que isso, pastora? Aquele filho de Abraão não ia morrer. Estava debaixo do pacto, meu irmão. Se você tiver um pacto sério com Deus, Deus te abençoe e abençoa teus filhos. Volta rapidinho lá, que a nossa hora está muito avançada. Volta no versículo 19. O que diz aqui? E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi e encheu o odre de água e deu de beber ao seu moço. Amém, igreja? Olha, pessoal, nós somos aqui um corpo, não somos? Então, sem constrangimento, sem receio, diga para o seu irmão, abre os olhos, meu irmão. Abre os olhos, meu irmão. Abre os olhos, meu irmão. Abre os olhos. Você sabe o que os olhos espirituais contemplam? Soluções. Sabe o que os olhos da carne contemplam? Problemas. Problemas. Os olhos da carne só contemplam problemas. Quando o teu coração for simples,
Irmãos, o Ismael é filho de um homem de fé. Ismael é filho de um homem de fé. Um homem que se submeteu a sair sem saber para onde ia, porque Deus mandou. As pessoas se firmam na segurança que o seu dinheiro lhe dá, que o seu diploma lhe dá, que as suas divisas e estrelas lhe dão. As pessoas se firmam no poder do seu amigo, do seu chefe ou do seu líder, do seu governo, mas não se firmam naquele que é o dono do ouro e da prata, do céu e da terra. Quando Deus manda que você dê a 10ª parte, que é o seu dízimo, isso é um pacto financeiro com Deus. Deus está mandando e você obedece. E a tua obediência sobe ao céu. E quando você precisar, Deus manda para a terra. Oferta. Eu citei o Jó. Jó fazia ofertas a Deus por cada filho. Quais são os pais hoje, irmãos, que fazem Deus lembrar de um filho através de uma oferta ou de um pacto? Raríssimo. Eu oro. Pode parar, meu irmão. A fé sem obras é morta. Vamos ser realistas. O povo de Deus não está sabendo servir a Deus, meu irmão. Para abençoar seus filhos, para abençoar sua casa. E aí, Deus lembrou de Abraão e foi socorrer Ismael. Eu não estou falando de Isaac, o filho da promessa. Eu estou falando de Ismael, o filho de um caso. Mas o pai tinha um pacto com Deus. Antes dos Salmos você tem o Jó. Abre lá. Vai ajudar algumas pessoas que talvez ainda não saibam. E se já sabe, reforça. Jó capítulo 1. Livro de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. Versículo 4, atenção agora para o 4 e para o 5. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Amém, igreja? Jó levantava de madrugada, orava e oferecia holocaustos. Isso mesmo, sacrifícios. Eram animais. Lá ia o Jó na montanha. Senhor Deus, meus filhos devem ter pecado contra o Senhor. Esse aqui é pelo fulano, esse aqui é pelo fulano, esse aqui é pelo fulano. Estou te oferecendo. E oferecia holocaustos. Ou seja, ele fazia pactos com Deus a favor dos seus filhos. Ele chamava a atenção de Deus para dizer: são meus filhos e eu tenho um pacto contigo por eles. Quantos são os pais que fazem isso? Fazem nada, meu irmão. Fazem nada, meu irmão. Quando se fala em fazer uma oferta por um parente, dinheiro. Pois é, mas o dinheiro vai muitas vezes na droga do filho, muitas vezes vai na desgraça de um filho, e muitas vezes para muitos já no sepultamento de um filho. Olha para a palavra, meu irmão. Deus é Deus de pactos. Por causa do pacto de Abraão, Deus socorreu Ismael. Volta lá rapidamente para nós concluirmos. Versículo de número 20 e 21 para nós encerrarmos mais à frente. Vamos juntos?
E era Deus com o moço, e cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Amém, igreja? Viveu Agar e viveu Ismael. Será que a gente entende? Então eu quero mostrar para vocês, irmãos, porque isso é a verdadeira prosperidade. Prosperidade é você ter a vida, sua vida segura nas mãos de Deus. É você ter a sua família segura nas mãos de Deus. É você ter seus filhos debaixo dos olhos de Deus. Isso é prosperidade. É você receber bens pela palavra de Deus que vem da mão de Deus. Isso é prosperidade. Ficar correndo atrás, amealhar dinheiro ou bens, isso não é prosperidade. Porque a prosperidade de muita gente chega e um vento passa e leva tudo. Prosperidade é dom de Deus. Abre em Eclesiastes. Você pode ler comigo capítulo 5, verso 19. Capítulo 5, versículo 19. Você pode ler comigo. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é busca, meu irmão, busca os dons de Deus, mas busca primeiro a parte espiritual. Senhor, me abra os olhos, Senhor, me abra o entendimento. Quando marcarmos uma reunião de consagração, se esforce. Vamos ter um feriado, vamos ter uma consagração às 7 horas. Ai, feriado eu gosto de dormir. É por isso que tem muitas Agar e tem muitas Saras passando lutas e dores, porque não atentam para a palavra. É por isso que muitos Ismaéis, muitos estão à míngua na terra, porque os pais não têm pactos com Deus. Nosso Deus é um Deus de pactos. Ele está dizendo: você quer riqueza? É um dom que eu dou. Quem abriu os olhos de Agar foi o Espírito de Deus. Abriu do céu. É do céu que vem. Se volte para o céu. Você quer prosperidade aqui na terra? Ela vem de Deus. Ela vem pela palavra. A bênção de Deus ninguém tira, meu irmão. Agora eu vou encerrar chamando a sua atenção de novo para a carta de Laodiceia. Jesus disse: você não é frio nem é quente, é morno. Eu vou te vomitar da minha boca. Seria melhor que você fosse frio, reconhecesse a sua carência, a sua necessidade. Você iria buscar e se enriquecer. Ou que você fosse quente, cheio do poder. Por quê? Porque o diabo não brincaria com você. Você estaria juntinho de Deus. Mas você é morno, Então, igreja, que tal crer em Deus de verdade, fazer da palavra de Deus a razão da tua vida, se dedicar ao Espírito de Deus, levar uma vida de oração viva? Não é aquela oração sonolenta na beira da cama na hora de dormir. Não é aquela oração de cochicho de 5 minutos, 2 minutos, e Deus já está lá correndo para fazer qualquer coisa. Meu irmão, é orar de verdade. É ter uma vida de oração. É você separar um tempo todo dia para orar. E se não deu, vai de madrugada. Tira teu corpo do descanso. Tira teu corpo do conforto da tua cama. Vai para um cantinho dobrar o joelho, meu irmão. Nem que seja atrás da porta de um banheiro. Vai para um cantinho. Vai rasgar teu coração e dizer: Senhor, eu preciso de olhos espirituais. Eu preciso de olhos espirituais. Eu preciso. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Irmãos, Jesus foi enviado por Deus para resolver os problemas do ser humano. Ele veio para resolver tudo. O ser humano estava perdido a caminho do inferno. Jesus veio para salvar e salvou.
derramou o sangue para purificar pecados, e agora ele apresenta vidas sem pecados a Deus. Quem é o ser humano para entrar no céu? Mas pelo sacrifício de Jesus nós podemos entrar. Estamos agora na sala do trono de Deus. Quem é o ser humano para receber bênçãos de Deus? Mas se der ouvidos a Ele, Ele é abençoador. Então vamos atentar bem. Então, irmãos, o dom da prosperidade, ele é completo. Porque ele promove bem-estar. No dom da prosperidade está a saúde. Uma das coisas que Jesus se preocupou e fez. Ele ofereceu sua carne para receber as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele quer que nós sejamos pessoas cheias de paz, tranquilidade. Mas como, pastor, nesse mundo de sobressaltos, de tantos problemas, é preciso abrir os olhos espirituais. Agora pela manhã, na primeira reunião, eu falei do Deus de pactos. Deus fez um pacto com Abraão. Abraão recebeu o pacto. Então Abraão tem um pacto com Deus. Deus manda, Abraão obedece. Vem do céu para Abraão. Abraão se submete, vai da terra para o céu. Abraão está ligado com Deus, mas está ligado, está ligado, literalmente atrelado em comunhão com Deus. Agora Deus não olha só para o Abraão, Deus estende os olhos para tudo que é do Abraão, tudo que é do Abraão está dentro de um território chamado a terra de Abraão, pois ali está a sua descendência. Isaac está debaixo da promessa, é o filho. Não, irmãos, eu falei de Ismael. Eu não falei de Isaac hoje. Eu falei de Ismael. Que isso, pastora? Sim. Abraão viveu uma temporada de muitos anos no Egito. E Sara, a bendita Sara, aprendeu os costumes do Egito. Com a vergonha de ser estéril, porque era um estigma pesado naquele tempo. Escarnecida, humilhada pela sociedade. Ela então apanha a escrava e manda o Abraão ter um filho com ela, porque ela quer um filho nos braços. Eu quero um filho. E aí, vou sair por aí e vou dizer, eu tenho um filho. Acabou o peso. E aí assim faz. Passam-se os anos, Deus é cumpridor dos seus pactos. Chega o Isaac, filho de Sara, do ventre de Sara, 90 anos. E agora Sara tem o seu menino, o seu pupilinho. Ela tem a sua herancinha. Certamente nariz empinado. E agora? O Ismael está incomodando meu filho? Garoto, tu está debochando meu filho? Some daqui. Chama o Abraão e diz, eu não quero esse filho da escrava junto com meu filho. Mas foi ela que encomendou o garoto. Quem encomendou o garoto foi ela. Deus tem um pacto com Abraão. Abraão, para atender a Sara, despede Agar, a escrava, com o filho nos braços, e lá vai ela andando errante pelo deserto. É um ser humano e é uma criança. É filho de Abraão. É filho. E aí? Está no deserto errante, só leva um pedacinho de pão, foi o que ela ganhou, e um pequeno odre de água, e acabou. O pão acabou e a água acabou. Estão em pleno deserto e o garoto vai morrer. Não há o que comer, não há água para beber. E está Agar no deserto, e lá está o menino nos seus braços, e ela chora porque ela é mãe. E ela não vê a solução. Ela olha, os seus olhos físicos não contemplam nada. E ela vai e põe o filho embaixo de um pequeno arbusto que ela enxerga no deserto. Ela põe ali o seu filhinho e diz, eu vou me afastar dele porque eu não quero ver meu filho morrer. Mas eu não posso fazer nada. Abraão tem um pacto com Deus, Deus tem um pacto com Abraão. Ou melhor, Deus tem um pacto com Abraão e Abraão tem um pacto com Deus. Deus olha para aquele pacto e está diante dos olhos dele e vê que há um filho. Em que condições? Não importa, mas é um filho. Deus então põe os olhos lá
Pôs os olhos no Isaac, está tudo bem com Isaac, vamos ao Ismael. Pobrezinho do Ismael. Agar está chorando. Chorando desesperadamente, angustiosamente. É uma mãe que está assistindo à morte do filho. Ela não quer ver, mas ela escuta o choro do filho. E ele chora. Ele quer o colo da mãe, mas ele está com sede. Ele quer o colo da mãe, mas ele está com fome. E isso a mãe não pode fazer por ele. Ela não pode dar comida para ele. O leite do seio acabou. Ela não pode dar água para ele, porque ela não tem. Deus olha do céu e Deus então vai até Agar por causa de Abraão. Sabe o que Deus fez? Abre em Gênesis 21 que nós vamos rever essa parte. Quem está em casa não se canse. Seja sábio. Gênesis 21. Vamos dar continuidade ao que ouvimos agora na primeira reunião. Pessoal de casa que já assistiu, não pense que é reprise de culto da palavra. Gênesis capítulo 21. Versículo 17. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Nós não temos preguiça. Vamos do versículo 14. É a mesma palavra que eu dei no culto das 7, só que nós vamos estender hoje. Agora. Vamos juntos então? Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou um pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre seu ombro. Também lhe deu o menino, despediu-a e ela foi-se andando errante no deserto de Bérseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz. E desde o lugar onde está, ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Versículo 19, quem vai ler comigo? E abriu-lhe Deus os olhos. Peraí, vamos de novo? E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Glória a Deus. Eu falava hoje pela manhã na primeira reunião, enquanto Agar contemplou tudo com os olhos humanos da carne, os olhos naturais, esses olhos físicos com que você está me vendo aqui, eu sou marinho com que eu estou vendo você. Enquanto ela olhou com os olhos naturais, ela não pôde contemplar a vida, ela contemplou a morte. Estavam na iminência da morte. E é sobre isso que nós estamos falando, irmãos. Irmãos, Deus é um Deus de pactos. Eu fico impressionado, eu me impressiono quando eu vejo pessoas que são de Jesus há anos, mas não dão atenção nenhuma à palavra de Deus. Pastora, a senhora ora para eu ficar curado, porque a senhora não está entendendo o meu problema. Eu estou apresentando meu diagnóstico, é coisa muito séria. Minha amada, eu estou lhe apresentando a palavra de Deus, a solução. Eu conheço, pastora, é que a senhora não sabe o que eu sinto. Esse é o problema. Esse é o problema. Enquanto o cristão não souber se transportar para o mundo espiritual, onde tudo é contemplado com os olhos da fé, onde Deus trabalha para fazer o mundo material acontecer, vai se perder, irmãos. Aqui no 19 diz que Deus abriu os olhos de Agar. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. Quando os nossos olhos são espiritualmente abertos, nós contemplamos soluções. Nós não contemplamos problemas. O problema do cristão é crer no problema, pensar no problema, ver o problema, escutar sobre o problema e falar do problema. O problema do cristão é que ele enraiza os seus problemas. O problema do cristão é que ele dá veracidade aos seus problemas. O problema do cristão é que ele literalmente, ele põe no diabo o crédito que deveria estar em Deus. É lamentável. Pessoas são de Jesus e falam das doenças e falam dos problemas como se fossem mais verdadeiros do que o que está escrito.
Quem diria que Deus iria abrir os olhos espirituais de Agar? Que isso, pastor? Abriu os olhos. Meu irmão, o poço estava lá, mas ela não enxergava. Enquanto você não contemplar a palavra de Deus para mudar as suas orações, parar de chegar diante de Deus e ficar fazendo chorações, ou aquela oração água com açúcar, porque eu tenho que orar, porque eu tenho Deus, eu não aguento mais, porque Deus... Não vai adiantar nada, irmãos. Não vai adiantar nada. O negócio é pegar sua Bíblia, pegar o seu caderno de estudo, a sua agenda, sentar na quarta-feira e fazer estudo, meu irmão. Sentar em casa e rever aquele culto. O que Deus falou comigo? Senhor, me abre o entendimento. Quando nós marcarmos uma reunião de consagração, meu irmão, sai do conforto da tua cama. Normalmente consagrações a gente faz cedinho. Quando é um feriado é cedinho, é no primeiro culto. O que faz? Sai do conforto, tira o teu corpo do conforto da cama, e depois você vai ter muito conforto na tua alma para desfrutar das bênçãos de Deus. Olha para a palavra, igreja. Por que o Espírito Santo encontra dificuldade hoje para curar pessoas, se a cura já foi feita e operada no Calvário? Por que pessoas têm dificuldade para receber uma bênção financeira, uma porta aberta, se as chaves estão com as igrejas, as chaves estão com Jesus? Gente, o que está acontecendo, irmãos? Eu quero que você contemple isso comigo, porque Deus abriu os olhos de Agar para que ela visse a água que iria dar vida para o seu filho e para ela mesma. Mas enquanto os olhos não foram abertos por Deus, ela só contemplou o deserto. Irmãos, a vida de muito evangélico é um deserto. A clientela não vem porque não ora. E não vem, mas eu estou orando e não vem porque não crê. Mas não vem, eu creio e não vem, porque os olhos são naturais. Interessante, né, irmãos? Como pode Deus olhar para o Ismael? Escutou o chorinho dele. Mas peraí, quanta criança chora? Mas o pai tinha um pacto com Deus. O pai de Ismael tinha um pacto com Deus. Não importa se era um filho fora. Importa que o pai tinha um pacto com Deus. Os pais hoje não têm pacto com Deus, meu irmão. As mães não têm pacto com Deus. Os olhos espirituais são fechados. E aí, quando dizemos que a bênção de Abraão foi uma bênção completa, porque foi uma bênção completa, Deus não deixou nada de fora, mas nada. Abraão, quando saiu de junto da família, quando ele vai levando por ordem de Deus, ele sai. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu ainda vou te mostrar. Essa é a fé primeira que Deus ressalta no Abraão. Ele nem sabia para onde, mas como Deus estava falando, lá vamos nós. Então vamos. E lá vai ele. E aí Deus vai abençoando, ele vai ouvindo e vai fazendo. Se você atentar bem, se você tem observado os cultos de domingo, né? Já vamos aqui algumas semanas no dom da prosperidade. Porque prosperidade, irmãos, é uma saúde perfeita. Prosperidade é você não ter falta de nada. Prosperidade é segurança. Você deitar sua cabeça no travesseiro, saber que o Espírito de Deus está guardando a tua vida, que os olhos de Deus estão em todo o teu território. As pessoas confundem, irmãos. Prosperidade é andar com Deus. Prosperidade é ser de Deus. Mas a prosperidade real é um bom entendimento da palavra, que nos abre verdadeiramente os olhos espirituais. Aí lá vai Abraão. E Abraão lá vai e leva Sara, sua mulher. Lá na frente vem então essa história do Ismael, vem o Isaac. Bom, aqui nós já vimos que o Ismael está salvo. Ele vai viver uma vida longa, está aí a descendência dele, né? Os árabes. Você vê aqui no finalzinho, está aqui, ó. Versículo 20, era Deus com o moço e cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã e sua mãe tomou-lhe por mulher da terra do Egito. Então vocês estão vendo, casou, teve família, o menino foi feliz. Por quê? Porque Deus abriu os olhos de quem? Da mãe. Os olhos dela estavam fechados. Quando os olhos foram abertos, ela viu a solução de vida para o filho, para ela mesma. Muitos pais, irmãos, estão errando o alvo, não estão se dedicando a servir a Deus para agradá-lo, não estão buscando entendimento. Aí, toda a família acaba sofrendo.
É aperto daqui, sofrimento dali, é doença, é dinheiro que se escoa, enfim, bênção que não chega. Bom, então Abraão, ele sai e ele leva mulher, ele leva o sobrinho que ele adotou, que era filho do irmão que faleceu. Lá na frente vem a história do Ismael, vem o Isaac, tal, e eles cria todo mundo, tá todo mundo bem. O Ló ficou muito rico, trabalhou junto do tio muitos anos, ficou juntinho do tio, constituiu família, e agora, Ló, vai viver sua vida com a sua família, você tá rico, tá tudo bem, lá para onde você vai, vê lá para onde você vai, não, escolha as Campinas, e lá vai ele, vai para Sodoma, e vai para Sodoma, e vai para Sodoma, e Sodoma é o mundo, e ele vai, ele não cai no pecado, mas ele ama as riquezas, ele ama muito, e ele escolhe a Campina e tal. Bom, só que Deus olhou e viu que aquela terra está podre de pecado, está podre de sujeira. O cheiro, o odor do pecado está tão forte, tão violento, que ele invade o céu. E Deus chama os anjos e diz: olha, vocês vão ver o que está acontecendo, porque eu estou olhando Sodoma e está difícil. Coisa está séria demais. Se sujaram demais. Vou fazer o seguinte: vou destruir Sodoma. Não, peraí. Eu tenho que avisar o Abraão. Eu tenho um pacto com ele. Eu tenho um pacto com o Abraão, então eu vou avisá-lo que eu vou destruir Sodoma, porque ele tem um sobrinho lá. Ele tem um sobrinho lá. Os olhos de Deus percorrem a terra. Tem gente que subestima a capacidade de Deus. Tem gente subestimando a onisciência de Deus. Tem gente que não está tentando, meu irmão, está servindo a Deus de qualquer jeito. Primeira coisa que nós temos que fazer: corrija a sua forma de servir a Deus. O culto é 10 horas, chega 10 minutos antes. Aceita o puxão de orelha a quem for necessário. Aceita a carapuça, amém, Jesus? Amém, igreja? Vamos ser sinceros, irmãos. Domingo o trânsito é livre. Você quer? Começa a se corrigir. Para você chegar diante de Deus como um verdadeiro filho, poder dizer: Senhor, está na tua palavra, ela vai se cumprir na minha vida. Você quer reivindicar a bênção de Deus? Você quer desfrutar do pacto? Então leva Deus a sério. E aí? Deus ia destruir, Deus disse: eu vou destruir Sodoma. Deus chamou os anjos: vou destruir Sodoma. Gomorra, vou destruir. O cheiro do pecado, o odor está entrando no céu. Está sério, está tenebroso. Mas eu lembrei, Abraão tem um sobrinho lá. Olha lá o Ló. Vem cá, anjo, vem cá. Tá vendo lá aquele moço? Aquele lá é sobrinho do Abraão, ele criou. Tá na minha conta. Olha bem para ele, segura, espera. Deus vem a Abraão e Abraão está orando. Abraão é um homem de oração, atenção. Tem gente que acha que oração é só coisa de velho e de mulher. Tem hora que irrita, sabia? Tô falando sério. Eu não conto que eu fui evangelizar um cidadão numa praça. Caidinho, fui lá falar. Eu falei: daqui a pouco parte, tá sem Jesus, deixa eu falar de Jesus para ele. Oi, moço, o senhor conhece Jesus? Já ouvi falar. Eu tenho até em casa um tal de um testemunho. E aí contou a história da filha que se converteu, eu contei aqui. E aí eu disse: pois é, está na hora do senhor abrir o coração e aceitar Jesus. Vou lhe dizer por quê. Existe uma eternidade. Se o seu nome não estiver no céu, no livro da vida, o senhor não tem salvação não. E para com isso. Falei: vai ser assim. Falei sério, de céu, de inferno e tal. Falei: aí, o senhor não quer entregar sua vida para Jesus? Ih, minha filha, está muito cedo. Eu virei e perguntei: quantos aninhos o senhor tem? 82. Eu estava com 33. Fiquei com vergonha de Jesus. Não, o ser humano é cara de pau, meu irmão. O ser humano é brincadeira não, misericórdia. Abraão era um homem de oração. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Abraão era um homem de oração. Abra sua Bíblia agora, voltando um pouquinho, pega o capítulo de número 18, versículo 17. Vamos estender agora para quem de casa está acompanhando. Capítulo 18. Sei que acompanha em casa com a sua Bíblia aberta, o que é o certo. Gênesis capítulo 18, versículo 17. Você pode ler o título?
Por que tem gente que sussurra e não fala mais alto? Vamos firmes, vamos lá? Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Amém? Então, versículo 17: E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Dá uma paradinha, tá vendo? Deus está dizendo: eu vou esconder de Abraão o que eu vou fazer. Revelação da palavra. É a palavra, não é adivinhação, meu irmão. Não é Saul no meio da sala profetizando, endemoniado. Preste atenção. Deus disse: eu vou ocultar o que eu vou fazer. Deus olhou para Sodoma e os olhos de Deus foram pessoa por pessoa. Ele viu tudo. Não tem um diante dele, não tem um. Tem lá o Abraão, mas o Abraão intercede por Ló. O Ló é um pontinho assim. O Ló é um pontinho assim, ó, é um pontinho. Abraão está lá na terra de Canaã, está orando. Abraão está orando. Abraão está orando. Abraão lembra do pacto. Abraão lembra da palavra. E Deus põe os olhos em Ló e diz: eu vou destruir Sodoma, mas tem um sobrinho do meu servo. Ele está ali. Muito bem. Chamou agora: venham cá, anjos. Venham cá. Vocês dois, venham cá. Vocês vão lá em Sodoma. Vão até o Ló. Tá vendo aquele moço ali? Eles estavam olhando a menos de 1 metro de distância. Sim, porque não há distância entre o céu e a terra. Você sabia? Quem sabe disso? Então diga: Deus vê tudo. Diga: os olhos de Deus estão em toda parte. O Senhor Deus apontou o Ló e disse: está vendo aquele moço ali? Então olha para a família dele. Está vendo ali? Está vendo? Quero que tirem todos de Sodoma. Vão lá e tirem de Sodoma. E lá vão os anjos. E aí, capítulo 19. Título do capítulo 19: Ló recebe 2 anjos em sua casa. Deixa eu ler agora, que eu vou dar umas paradinhas, para a gente não atrasar a leitura e o culto. Então assim: e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra e disse: eis aqui agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo e passai nela a noite. E lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura e comeram. Dá uma paradinha aqui. O Ló ainda não atentou que são anjos. A cidade está totalmente pervertida. A noite de Sodoma está pior que as noites das grandes metrópoles hoje. Não vou citar, qualquer uma. Paris, Nova York. Vamos lá? Aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, não importa. Atenta para isso. Estão tenebrosas. Era costume do povo de Deus, era costume de toda, nessa época era costume pessoas hospedarem pessoas. Olha, não fica a noite na rua, vem cá, se hospeda aqui comigo. Eles acreditavam que tinha recompensa de Deus e tal. Então ele disse: não, fiquem aqui na casa do vosso servo e tal. Ele ainda não atentou. A cidade está tenebrosa. Como eu disse ali, o cheiro, o odor do pecado está invadindo tudo. E Deus disse: eu vou destruir essa cidade. Mas mandou os anjos para tirar a família, o Ló e a família. Por quê? Então nós vamos ver isso agora. Aí, olha só. Versículo de número 4. E antes que se deitassem, cercaram a cidade, os varões daquela cidade, cercaram a casa, os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Você pode imaginar a casa do Ló cercada por toda a população de todos os bairros? E você quer saber quem eram? Eram os homens que queriam ter um caso com 2 homens muito bonitos que entraram na casa do Ló. Que é isso, pastora? Está diferente de hoje, será? Versículo 5.
E chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós para que os conheçamos. Dá uma paradinha. Quantos entendem essa linguagem de conhecer? Intimidade. Era a linguagem da época. Dá para você imaginar o estado desse povo? Dá para você imaginar? Pessoas que saem à noite, conhecem-se num baile e vão se deitar juntas, não importa quem é quem. Se é macho, se é fêmea, se são duas, se são três. Dá para você imaginar isso? Sodoma. E aí, pastor, que é isso? Então vamos lá. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas que tenho ainda, que ainda não conheceram varão. Eu vou-las trarei fora, fareis dela como bem vos parecer aos olhos. Somente nada façais estes varões, porque vieram à minha sombra, à sombra do meu telhado. Bom, o Ló, responsável, assumindo a responsabilidade dos 2 moços, achando, ele não sabe que são anjos super poderosos, não tem noção. E ele não tem noção do que está acontecendo. O tio está orando. O tio está orando. Depois em casa você lê o capítulo 18, você vai ler a oração do Abraão. O tio está orando. Os olhos de Deus estão em cima do Ló. Deus fez um pacto com Abraão. Deus olha para aquele pacto e abrange toda a sua vida. Os olhos de Deus estão em cima do Ló. Então os anjos vão lá. E agora o que está acontecendo? Bom, agora surgiu novidade na cidade, a notícia se esparramou, os homens se alvoroçaram, a todo mundo acostumado com a sodomia. Em casa você vai no dicionário, tá? Da língua portuguesa. Não precisa ser um dicionário bíblico não, na língua portuguesa. Pega qualquer dicionário, Aurélio, Micaelis, pega qualquer um online, pega lá e vai lá, Sodoma, sodomia, vai lá. Bom, aí o que aconteceu? A notícia se espalhou, 2 homens belíssimos, lindos, fortes, atléticos, bonitos, lindos demais, estão na casa daquele Ló. Nós queremos esses homens. E aí, o Ló se sente responsável e diz: não, senhores, não. E os anjos então viram para o Ló e disse: Ló, vamos lá. Olha que coisa interessante, pessoal. O Ló oferece as 2 filhas, no versículo 8. No versículo 9 diz, eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar e quereis ser juiz, e quer ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão e sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo em casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Acabou, não acharam a porta. Para o diabo, Deus não deixa a porta aberta. Se você tem um pacto com Deus, a tua porta não está aberta para o diabo. Pergunta para o seu irmão: você tem um pacto com Deus? Pergunta: você tem um pacto com Deus? Então diga: o pacto é Jesus. Aí a minha pergunta: e você recebeu esse pacto? Porque tem gente que, imagina, eu amo a Jesus, ama lá aquele corpo pendurado, uma cruz, mas quando encara uma Bíblia e vê falar de dízimo, os olhos arregalam e tem ódio do pastor, da pastora. Sim ou não? Já vai falar em dinheiro. E quando se faz uma série sobre santidade? Vamos lá. E quando se faz a série da santidade? Aí arrebenta, né? Caramba, foi só uma olhadinha. Pois é, aquele que olhar para outra mulher que não a sua e desejar no seu coração já cometeu adultério. Tá vendo? Por isso que eu não gosto de vir nessa igreja, eu não gosto. É esses exageros, esse absurdo, esse fanatismo, é por isso que eu não gosto. Eu gosto do gospel, fufu, oba, 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 oba. Acorda. Interessante, né? Os anjos põem o Ló para dentro, pum. O Ló não entendeu nada. E aí? Estenderam as mãos, ficou todo mundo cego. E agora? Procura a porta. A porta da casa do Ló, da família do Ló.
Em cima de quem estão os olhos de Deus? Ser bobo? E aí? 2 anjinhos só. Só 2 anjinhos. Uma população de todas as cidades, todos os bairros. Só 2 anjinhos, só dois. Só 2. E aí? Mas vamos lá. Só que o Ló não entendeu nada, está demorando muito. E os anjos disseram assim: Ló, pega tua mulher, tuas filhas e sai dessa cidade, sai de Sodoma. Versículo de número 16. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no. Fala para o teu irmão fora de Sodoma, meu irmão. Fala para o teu irmão fora de Sodoma, meu irmão. Gente, Sodoma é o mundo. Sodoma é o mundo. Sodoma é o mundo. O cidadão teve a cara de pau, irmão, de perguntar para mim. Isso não foi agora não, tá? Se eu falar vai pensar até, porque teve um casamento ontem aqui, não tem nada a ver. Isso já tem muitos anos. O cidadão teve a cara de pau de perguntar para mim. Eu realizei o casamento. Virou-se para mim antes do casamento: pastora, eu vou ter que comprar bebida só para os meus amigos por causa da minha família que ainda não se converteu. Você quer que sua família se converta, vai comprar bebida para sua família. E para os meus amigos, a senhora sabe, não, eu não bebo, eu sou da igreja, não. Ah, não bebe porque é da igreja, mas ainda não é de Jesus. Você não bebe porque é da igreja. Se você não fosse da igreja, você bebia. Então você ainda não é de Jesus. Porque quem é de Jesus não tem vontade de nada de pecado, meu irmão. Tem prazer em servir a Deus. Eu falei: amigo, eu não estou entendendo. Você está falando que na sua festa de casamento vai ter bebida alcoólica? Pastor, é só para eles. Eu falei: esquece, eu não faço seu casamento. Por quê? Não vou fazer, meu amigo. Seu casamento já vai ser um fracasso desde lá. Você acha que Jesus vai estar nessa festa? Não, da festa em diante você está recebendo maldição. Você está jogando a bênção fora. Não, então eu vou ter que conversar com os meus pais. Meu amigo, sim, não. Você escolhe. Você serve a Cristo ou não serve a Cristo? É luz ou trevas? Já que você me falou isso, eu não vou botar a mão no seu casamento. Acabou. Amigo, eu não ponho as minhas mãos. Ah, você quer? Depois veio, pediu perdão, conversar, você quer? Tá bom. Eu falei: é você com Deus. Pastora, casamento está destruído há muitos anos. Jogaram a bênção no lixo, na boca do inferno, do lobo. Meu irmão, a pessoa que tem vontade por pegar e fica se segurando porque é de Jesus ou porque faz parte da igreja, não tem jeito, está dentro dela, meu irmão. Está dentro dela. Não foi o caso da mulher do Ló? A mulher do Ló não se acostumou com a vida de Sodoma. As filhas do Ló, o Ló está lá tentando pregar a palavra. Que isso? Sim, está lá na carta de Pedro. Ló era justo. Ele tentou mudar o estilo de vida daquele povo, para que aquele povo cresça em Deus. Mas ninguém queria saber de Deus. E por que ele continuou em Sodoma? Sai de Sodoma. Ló, sai de Sodoma. Maria, sai de Sodoma. Por quê? Porque lá tem prosperidade falsa. Porque agora ele vai ter que sair sem nada. Vai ficar tudo porque não há tempo de levar nada. Quando Jesus voltar, ninguém vai levar nada. Ninguém vai levar nada. Você não leva nada. Se você não se preparar com as suas vestes espirituais, você não leva nada. Você sobe despido. Que isso, pastor? O que aconteceu? Prosperidade é dom de Deus. O Abraão está lá, meu irmão, próspero, tranquilo. Está orando. Está velando pelo que Deus manda ele fazer. E os olhos de Deus estão em cima de tudo que é do Ló, do Abraão. Tudo que é do Abraão, os olhos de Deus estão lá. Em cima da vaquinha, em cima do boizinho, em cima do empregado, em cima de tudo. E agora, vai, tira o Ló dessa cidade. Mas o Ló está demorando. O que os anjos fazem? Pega pela mão, arrasta. Versículo 17 de novo. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás, não pares em toda esta campina, escapa lá, para o monte, para que não pereças. Só que o anjo avisou. O anjo disse: olha, quando nós saímos da porta da cidade, não olhe para trás. Versículo 22. Quem dá uma olhadinha aqui? Isso, vamos lá. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderia fazer enquanto não tivesse ali chegado. Bonito, né? Por isso se chamou o seu nome cidade de Zoar. Saiu o sol, e quando Ló entrou em Zoar. Versículo 24.
Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor sobre os céus, sobre Sodoma e Gomorra. Derrubou aquelas cidades, toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades, tal. Versículo 26, vamos juntos? Versículo 26 diz: a mulher do Ló o quê? Quantos de vocês aqui são salvos, têm o nome no livro da vida para valer? Quantos de vocês? Faz assim. Desceram as águas? Quem busca o Espírito Santo? Alguns são batizados? Glória a Deus. Muitos. Pois é, meu irmão. Então Sodoma agora é o quê? Já passou. Pode nem olhar para lá, né, pessoal? Sim ou não? Prosperidade é dom de Deus, irmãos. Deus quer fazer tudo novo na tua vida. Deus quer fazer tudo novo na tua vida. Mas e aí? Pois é. O que aconteceu? Acabou. A mulher do Ló acabou. Agora, irmãos, o contexto final, o entendimento. Como é feliz, irmãos, a pessoa que aceita Jesus, se submete à palavra, cumpre a palavra, mas que tem pactos com Deus. A palavra de Deus é o pacto de Deus com a humanidade hoje. O último pacto é eterno, foi Jesus. Só que você pode fazer pactos com Deus. Como? Você pode fazer um voto a Deus em seu favor, chamar a atenção de Deus. Não que Deus precise de alguma coisa, Deus não precisa de nada, mas você pode fazer. Você pode fazer um pacto com Deus a favor de alguém. Você pode chamar a atenção de Deus para alguém de um modo especial. Que é isso? Porque você tem um pacto com Ele. Irmãos, todo cristão tem um universo de soluções em Cristo. Quando Deus pensou em destruir Sodoma, primeira coisa que Deus lembrou do Ló? Não. Versículo de número 29, lê comigo. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus lembrou e tirou do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Deus tirou Ló, porque Ele lembrou de Abraão. Que você esteja na memória de Deus dia e noite. Porque se você estiver, Ele guarda teus filhos, Ele guarda teus sobrinhos, Ele guarda os teus netinhos, Ele guarda os teus bisnetinhos. Por quê? Porque Ele tem um pacto com você, você tem um pacto com Ele. Servimos a um Deus de pactos, irmãos. Isso é lindo demais. É lindo demais. A quem tudo isso pertence? Aquele que pertence a Cristo. São dois fatores, irmãos. Dois. Atenção. Eu vou focar essa última parte para nós encerrarmos por hoje esse entendimento que é lindo e gostoso, e você pode desfrutar disso dia e noite. São dois fatores. Vai no Salmo 103. Salmo 112. 112. Vai no Salmo 112. Para nós vermos dois fatores. Salmo 112. Você vai ler o título primeiro. Vamos ler o título. A felicidade daquele que teme a Deus. Uma paradinha. Abraão foi feliz? Mas Abraão tinha um pacto com Deus. Então vamos lá. Versículo 1. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Versículo 2. Diga graças a Deus. Irmãos, a pessoa que tem o temor a Deus, ela obedece a palavra. São dois fatores. Primeiro, o temor a Deus na obediência à prática da palavra. Segundo, um bom entendimento. Melhorar o entendimento para não perder bênção nenhuma, para não entristecer o coração de Deus. E aí, para onde vai a primeira bênção na vida daquele que tem temor a Deus? Versículo 2. A sua descendência será a geração dos justos. Pronto.
Você viu que Deus, por causa do pacto com Abraão, vigiou Sodoma porque o sobrinho dele estava lá? Deus não perde nada. Ele é Deus. Irmãos, a falha humana é muito grave, irmãos. Os cristãos do século 21 estão deixando muito a desejar. Ou é muita euforia evangélica, ou é muita negligência, muita falta de entendimento, irmãos. Tá uma coisa séria. O mesmo Deus de Abraão é o Deus que está em você. Sabe quem é? A palavra. Quem foi que falou com Abraão? A palavra. O que Deus fez com Abraão? Lhe deu mandamentos. E Abraão obedeceu. E porque Abraão obedeceu com alegria, Deus cuidou de tudo que pertencia a ele. Abraão só teve bênção nessa terra, irmãos. Diga graças a Deus. Só depende de você. Fala para o seu irmão, só depende de você. Só depende de você. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.